ficou muito bom. É café de cápsula, mas eu misturei um de chocotino com um expresso. Eu acertei muito. Oi, eu sou a Sol. E um fato sobre mim que nunca mudou ao longo da minha vida é eu gosto muito de ler. Bastante. Um tempo atrás eu vi a Leo do canal do Book Leo, que vai estar linkado na descrição, fazer um vídeo falando sobre os livros favoritos dela de todos os tempos. E ficou assim armazenado aqui no fundo da minha cabeça e mal eu cheguei na casa dos meus pais, que é onde eu tô agora, eu tô de férias visitando meus pais no Brasil. E eu falei, por que não fazer algo desse tipo? Já que eu tenho aqui o meu grande orgulho, que é a minha prateleira de livros que tá atrás de mim. E pra falar a verdade, essa prateleira diminuiu muito ao longo dos anos, porque nos últimos 2, 3 anos, sempre que eu venho pra cá, eu dou uma desapegada, eu dou muito livro que eu não acho que eu vou reler um dia, ou que eu não gostei particularmente quando eu li a primeira vez, eu só tava ali porque livro é bonito e eu leio, e se espera que leitores tenham muitos livros, o que é uma suposição babaca, tá? Você não precisa ter muitos livros pra ser um bom leitor, pra gostar de ler, pra ter carteirinha de olha, eu leio. Não. Mas um pouco diferente do que ela fez no vídeo dela, eu vou fazer basicamente uma jornada, não só pelos meus livros favoritos de hoje em dia, mas por todos os meus livros, que já algum dia foram meus livros favoritos. Eu vou tentar indo mais ou menos cronologicamente, mas eu sei que eu tô errada em alguns pontos aqui. Eu tentei anotar pra ver em que ponto eu li quais livros, e tanto tiveram livros que eu reli e eu não sabia onde eu colocava, quanto tem livros que eu li quando eu era muito nova e eu não tinha ainda o hábito de classificar e marcar e anotar livros, então eu não sei exatamente quando eu li eles. Sem mais delongas, eu vou ir tirando os livros da prateleira conforme eu falando sobre eles, exceto pelo primeiro que eu vou falar, que é a Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem, os dois. Essa parte toda aqui da minha prateleira são as 2 primeiras séries completas da Turma da Mônica Jovem. Eu não tenho nenhum da terceira, eu nunca comecei a colecionar a terceira. Até porque, quando a segunda tava saindo, eu já não morava mais aqui. Acho que o final da primeira eu já não morava mais aqui. Mas o meu pai, sendo um excelente pai, sim, eu sou garotinha do papai, completamente mimada, continuou comprando todos os meses pra mim, porque ele sabia o quanto a coleção era importante. Se eu não me engano, e eu vou corrigir aqui em algum lugar se eu estiver errada, o primeiro volume da Turma da Mônica Jovem saiu quando eu tava no 5º ano ou no 6º ano no máximo, e eu compro todos os meses desde então. Bom, não mais, claramente, porque eu nunca comecei a comprar a terceira série, porque eu não moro mais aqui, e eu acho, sabe, eu criei vergonha na cara de ficar pedindo pro meu pai comprar pra mim. Mas it's my pride and joy. Poucas coisas me trazem tanto orgulho na vida quanto essa coleção. E sobre Turma da Mônica normal, eu aprendi a ler com Turma da Mônica. A primeira coisa que eu me lembro de ler completamente sozinha foi o título de uma revistinha do Cebolinha, foi ler Cebolinha. E eu sempre fui apaixonada, sempre serei apaixonada por tudo do universo da Turma da Mônica, tudo envolvendo Maurício de Souza. E por mais que hoje em dia eu não leia mais tanto quanto eu lia quando eu era criança, sedimentou o meu amor por leitura, como foi o caso com tantos outros brasileiros. Eu não sou especial por isso, mas foi muito importante pra mim. E aí depois, assim, na época que eu ainda era criança, eu me lembro de 2 livros que eu até tinha até pouco tempo atrás, mas eu doei pra uma das crianças que circulam na minha vida, com a esperança de fazer ela gostar de ler também, que foram A Professora Jacira Pernilonga, que é esse livrozinho que eu acho que eu comprei num sebo, eu vou colocar aqui a imagem da capa, que era sobre uma aranha que vivia numa casa e sobre os amigos dela. Algo assim, eu não lembro, eu li quando era criança, mas eu lembro de amar o livro e de reler várias vezes. E outro que me marcou muito ainda na minha infância era um que chamava A Bela Remetida, que a capa era uma gracinha, era essa capa laranja com um sapinho de cabeça pra baixo, eu acho, ou só a parte de cima do sapinho. E eu lembro que esse livro eu ganhei do meu pai numa viagem, e era basicamente adaptações de contos clássicos. A Bela Remetida era uma versão da Bela Adormecida, e o livro eram vários contos desse tipo, e geralmente de um jeito meio engraçadinho e tal. A Bela Remetida era um sapo, sabe? E eu lembro de serem coisas, assim, engraçadinhas e irreverentes, e eu era apaixonada por ele quando eu era criança, mas, de novo, não lembro tanto assim. Será que posso opinar? Mas foram livros que me moldaram muito quando eu era pequena. A seguir, dando um pequeno pulo, talvez um pouco grande, eu li Marley e Eu. Marley e Eu foi o primeiro livro de adulto que eu li. Eu tinha 8 anos quando eu li esse livro. Eu li ele em 2006. E eu sei disso porque eu falei sobre do meu diário, que eu achei há pouco tempo atrás, que era de 2006, e eu estava falando sobre ler esse livro, então eu tinha 8 anos. E esse livro não é para uma criança de 8 anos. Eu não sei qual é a classificação etária dele. Será que tem em algum lugar no próprio livro a classificação etária dele? Não, né? E é engraçado pensar que esse é um livro de não ficção. É engraçado pensar que um dos meus primeiros livros de adulto tenha sido um livro de não ficção. Eu nunca realmente tinha parado pra pensar nisso
pra falar a verdade. Acho que todo mundo tá careca de saber sobre o que é esse livro. É sobre esse jornalista, que era o John Rogan, e ele escrevia sobre o cão dele, que era o Marley, num jornal, na altura que ele tinha o Marley. E é pegando excertos desse jornal e completando, assim, com o que tava acontecendo na vida pessoal dele e da família dele ao longo dos anos que ele passou com o Marley. E é livro de cachorro. Spoiler, que não é spoiler. O cachorro morre no fim. É devastador. E eu lembro de quando eu li esse livro, eu não vou achar onde que é, mas se eu não me engano, quando... Eu li uma frase e minha garganta embargou. Por que eu sou assim, meu Deus? Nossa, ridículo. Eu lembro que o livro não termina exatamente quando o Marley morre. Tem, tipo, acho que é uns 2 ou 3 capítulos. Só não achar onde. Mas acho que tem uns 2 ou 3 capítulos depois que o Marley morre. E eu terminei de ler esse livro numa viagem com os meus pais no banco de trás. Eu lembro de estar chorando copiosamente e falar como que isso não acabou ainda, o cão morreu. Muitos sentimentos para uma jovem eu. E foi um livro muito importante pra eu descobrir que eu já era capaz naquela época de ler livros de adulto, e eu acho que isso desbloqueou coisinhas da minha cabeça que não deveriam ter sido desbloqueadas na altura, talvez. Mais ou menos nessa mesma altura, eu li O Pequeno Príncipe, essa exata cópia. Essa cópia que eu tenho do Pequeno Príncipe, que tá claramente rota, tá acabada, tem cheirinho de livro velho, daquele jeito muito específico e muito gostoso de livro velho. E tem aqui em cima o nomezinho da minha mãe, porque essa cópia era a cópia da minha mãe de quando ela era criança. E eu lembro de achar esse livro na estante da casa da minha avó e perguntar que livro era, porque eu não conhecia ele na época, eu devia também ter 8, 9 anos por aí. E minha mãe falar, é O Pequeno Príncipe, leva pra casa pra ler. E eu li. E eu fiquei obcecada por esse livro durante muitos anos. Eu reli ele pela última vez, eu devia ter uns 13, 14 anos, talvez. E talvez esteja na hora de eu ler ele de novo. Eu sei que todo mundo tá careca de saber da história e que é muito clichê da minha parte dizer que esse, em algum momento da minha vida, foi um dos meus livros favoritos. Mas ele foi. E é isso. Para quem vive embaixo de uma pedra como eu quando era criança, O Pequeno Príncipe é sobre esse príncipezinho que mora num planetinha, na Lua. Não é na Lua, é num planetinha. E é sobre ele deixando esse planetinha e descobrindo outros lugares, outras pessoas, outros sentimentos novos pra ele. É poético, é filosófico e é para crianças, porém para adultos, e atemporal. Depois... Eu tenho que tirar esse aqui, que esse aqui não conta, apesar de ser dessa mesma série. Eu sempre fui grande frequentadora de sebo, porque em um momento os meus pais perceberam que eles não iam vencer comprar livro pra mim, porque não só eu sempre gostei de ler, como eu sempre li muito rápido. Um livro pra mim, mesmo na cidade, durava coisa de 2 dias, se muito. Então minha mãe começou a me levar em bibliotecas e em sebos, especialmente, pra encontrar as minhas novas leituras. E foi numa dessas que eu encontrei essa coleção, que é a dos Mundos de Crestomance. São livros da Diana Wynne Jones, que alguns podem conhecer a autora por ser a mesma de Howl's Moving Castle. E os livros podem ser lidos separadamente, eles não precisam ser lidos numa ordem exata, apesar de que quando eu era criança eu li eles na ordem de lançamento sem querer, eu acho, porque na frente dos livros, nas primeiras páginas, tem os outros livros da autora, e eu lembro que eu comprei esse primeiro, que é por acaso o primeiro da série sem querer, e depois só segui o que estava escrito aqui, que era a ordem de lançamento. E nesses livros a gente vai acompanhar alguns personagens comuns, mas nem sempre, que vivem nesse universo onde existem, se eu não me engano, 7 mundos paralelos, e existe uma versão de você em cada mundo, e existe magia e bruxaria, e eu não consigo dizer muito mais da história pra além disso, porque eu não lembro. Eu tô relendo o primeiro livro agora, eu pretendo acabar de ler ele. Eu ainda tô no comecinho dele. Tem até, eu acabei de ver, tem o preço que eu paguei neles no sebo, na época aqui atrás, foi R$12,50 cada um, estão todos com o mesmo preço, menos o primeiro, o que é engraçado. E esse era basicamente o meu Harry Potter. Eu lembro que na época que eu tava lendo esses livros, alguns dos meus amigos começaram a ler Harry Potter. Eu só fui ler Harry Potter muito depois. Mas esses livros, pra mim, eu tinha o mesmo tipo de obsessão com eles que os meus amigos tinham com Harry Potter. E aí nós temos o meu primeiro livro favorito de todos os tempos. Se eu não me engano, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2010. Eu tinha 12 anos. Faz muito tempo. E eu peguei ele emprestado da irmã mais velha de uma das minhas melhores amigas da época. E eu li ele emprestado, depois devolvi. E instantaneamente comecei a dizer pra todo mundo: esse é meu livro favorito de todos os tempos. Ele é A Menina que Lava Livros, do Marcus Zusak, que conta a história dessa menina, que é a Liesl, e sobre a vida dela e o envolvimento dela com leitura na altura da Segunda Guerra Mundial. O diferencial desse livro, que é uma parte muito importante pra mim de ser mencionada, é que o livro é narrado pela Morte. A Morte é a nossa narradora e parcialmente personagem da história também. E ele é lindo e devastador. E até hoje
reside no meu coração. E se tem um livro que eu acho de verdade que todo mundo deveria ler na vida, é sempre esse que eu recomendo. Apesar de não ser mais o que eu digo, ser meu livro favorito de todos os tempos. Foi o primeiro livro que me fez querer dizer, esse é meu livro favorito. Essa cópia que eu tenho, no caso, como eu tava dizendo que a primeira eu peguei emprestado, eu ganhei de presente de 16 anos de outra das minhas melhores amigas, que foi a autora que eu reli esse livro e eu não voltei a ler ele desde então, salvo raras passagens de vez em quando. Mas o livro inteiro, do começo ao fim, a última vez que eu li foi em 2014, e eu tenho receio, não vou mentir, de ler esse livro de novo hoje em dia e não gostar tanto quanto eu gostava na altura. Eu sei que são vozes da minha cabeça e todo mundo ama esse livro e é muito difícil não amar esse livro, mas eu não sei se eu quero arriscar. E de todo jeito, é dos livros que eu tenho, o que eu tenho mais marcações, e não só eu tenho marcações, como algumas delas, eu não sei se vai dar pra ver, tem estrelinhas desenhadas, que eram os pontos mais importantes. E eu tenho até hoje memórias vívidas de quando eu terminei de ler esse livro pela primeira vez, que é, eu matei a aula de inglês pra ficar em casa terminando de ler. Eu levei uma enorme bronca da minha mãe quando ela chegou em casa e me viu no sofá lendo do mesmo jeito que ela tinha me deixado quando ela saiu pra trabalhar, mas esse livro quebrou minha alma de um jeito que eu nunca consegui colocar no lugar de volta. Aqui as coisas começam a ficar confusas e vocês vão entender o porquê. Em 2011, eu li As Crônicas de Nárnia. Foi a primeira vez que eu comprei um livro com o meu próprio dinheiro. Eu economizei alguns meses pra comprar essa edição. Essa edição tinha acabado de ser lançada na época e eu acho que custava tipo uns 100 reais. Que agora não parece lá tanta coisa pra um livro, porque livros estão caros, mas na altura isso era muito dinheiro. E é o volume único, tem todos os livros das Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis aqui. E até hoje, se me perguntam, eu sou capaz de dizer que As Crônicas de Nárnia é minha série de livros favorita, apesar de que, de novo, eu nunca voltei a ler. Eu tinha 13 anos quando eu li pela primeira vez. Mas a verdade é que eu não consigo pensar em outro livro que tenha me sugado pro universo dele tanto quanto esse sugou na altura. Eu lembro de virar noites lendo ele, eu lembro de falar sobre ele pra todo mundo, eu lembro de fazer pesquisas incessantes na internet sobre histórias por trás desse livro e... não sei, ele foi muito marcante pra mim na altura. Eu acho que se eu lesse ele hoje, eu teria muitas críticas, na verdade. Mas como aqui estamos falando de jornada, ele foi uma parte importante da minha. Pra quem não sabe, As Crônicas de Nárnia é esse universo com 7 livros, todos que se passam no mundo mágico de Nárnia. Esse lugar onde, apesar do nosso mundo existe em simultâneo, o tempo lá passa diferente, pessoas do nosso mundo vão pra lá e passam muito tempo lá e tempo nenhum se passou. E esse mundo tem leões falantes e bruxos e feiticeiras, faunos e sereias e animais falantes. E se eu tenho o amor que eu tenho no gênero literário de fantasia hoje em dia, eu tenho Nárnia e Crestomans também a culpar. Outra série de livros, The Maze Runner, do James Dashner. Eu li, eu acho que a série inteira de uma vez em 2011, ou eu não sei se eu li os 3 primeiros e depois li Ordem de Extermínio um tempo depois. Claramente também relativamente anotado. Em um livro que eu fiz uns tempos atrás, Tier Ranking, todos os meus livros 5 estrelas, eu cheguei a comentar que eu acho que eu dei 5 estrelas pra eles na época e falar que, se eu não me engano, existiram algumas acusações sobre o James Dashner e nós não apoiamos pessoas assim. Mas, novamente, estamos falando de uma jornada aqui e Maze Runner foi a minha distopia de escolha dos anos 2010. Na época, quando meus amigos estavam lendo Divergentes e Jogos Vorazes, que eu também li, a minha obsessão era Maze Runner. Maze Runner eu acho que foi um pouco rápido de tacho no sentido dos filmes distópicos para adolescentes da época, porque foi um dos últimos assim a serem lançados, mas os livros são da mesma altura e eu li eles nessa altura, e eles contam a história desses grupos de meninos, em especial de um que é o Thomas, que acorda um dia nesse lugar, que é basicamente o centro de um labirinto, e eles não conseguem escapar desse labirinto. Eles tentam muito escapar desse labirinto. E imaginem a minha alegria quando anunciaram a adaptação cinematográfica desses livros, que eram os meus livros distópicos adolescentes favoritos da época. O personagem principal, o Thomas, ia ser interpretado e foi interpretado pelo Dylan O'Brien, que é até hoje o amor da minha vida, nunca superarei. E hoje em dia eu acho que esses livros nem seriam tão bons assim. Mas uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem na altura e que ainda seguraria hoje em dia é a parte devastadora. Porque é claro que é um nível distópico que pessoas morrem. E eu senti todas as mortes destes livros. Então, acho que isso se manteria hoje em dia, mas também não coloco minha mão no fogo por eles. E aí, lembra que eu falei que ia ficar um pouco confuso agora? Eu não vou tirar a coleção inteira da prateleira, desculpa. No mesmo ano onde eu estava lendo isso e isso, eu também estava lendo isso. Que pra quem não sabe, é a Guerra dos Tronos, Game of
of Thrones, o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Em torno de 2011 foi quando saíram os últimos 2 livros lançados até agora dessa série. Então eles estavam em todos os lugares. E a minha mãe, cansada de gastar fortunas comprando séries de livro pra mim, entrou comigo na livraria e falou: eu só te deixo sair daqui com um livro que seja grande, que você vai demorar a ler. E essa foi minha escolha, porque eu achava que isso era um livro grande na época. Não foi, eu li em uma semana. E vamos novamente relembrar que em 2011 eu tinha meros 13 anos. Eu não tinha idade pra estar lendo isso. E esses foram os primeiros livros de high fantasy que eu li, de fantasia, muito fantasia, porque por mais que as Crônicas de Nárnia tenham vários elementos de fantasia que são similares a esse, e que isso tenha magia, e isso seja uma distopia com questões políticas, isso daqui não tinha nada a ver com o nosso mundo. E foi muito intrigante por causa disso. Eu lembro que até a metade do livro eu estava lendo sem saber o que estava acontecendo, porque cada capítulo é em torno de um personagem, cada capítulo começa com o nome de um personagem. Então a gente tem o prólogo e depois o primeiro capítulo, eu acho, é o Bran, e aí eu sei que tem o Tyrion logo no comecinho também, e a Daenerys, e o Jon, Catelyn, e vai tendo todos os personagens da série. Mas, novamente, eu gostava de ler apenas. Não importava o que, não importava como. Eu deitava na minha caminha e eu sumia dentro deles. E eu, inclusive, tive título de chata sobre Guerra dos Tronos na época, porque eu lembro que quando a série começou a ser lançada, eu não sei se lançada no Brasil ou lançada no geral, eu tinha acabado de ler o segundo livro, e sim, meus pais também me deixaram ver a série naquela altura, o que eles não deveriam ter feito. Mas eu lembro de ver a primeira temporada e achar que foi uma excelente adaptação, mas ainda assim apontar todas as coisas das quais ela era diferente do livro, porque eu era chata. E eu admito que por muitos anos eu disse pra muita gente que esses eram meus livros favoritos pra parecer mais legal do que eu realmente era. Eu gostei deles. Eu gastei muito tempo e muita energia entendendo tudo sobre eles e lendo todos. Eu não sei se eu posso dizer que eles realmente eram meus favoritos na época. Eu só queria chamar atenção. Acontece. E aí vamos falar de desequilíbrio. No ano seguinte de eu ter lido isso, eu li As Vantagens de Ser Invisível. Foi quando saiu o filme, eu fui ler o livro depois de ter visto o filme, eu acho, tanto que a minha capa do livro é a capa do filme. E esse livro foi meu livro de cabeceira durante um tempo. Foi um dos poucos livros na minha vida que eu reli no mesmo ano que eu li ele. Primeiro porque ele é muito curtinho, é muito fácil de ler, mas eu não sei porque eu gostava tanto desse livro. E eu não sei dizer se eu achar que esse livro ainda seria bom hoje em dia é muito fator nostalgia falando, ou se ele realmente se manteria bom. A verdade é, eu não vou tentar descobrir. Eu não vou reler ele, mas eu tenho que afirmar que ele foi muito importante pra mim. E eu tinha o quê? 13 pra 14 anos quando eu li, e foi quando isso aqui começou a dar defeito. E pra quem não sabe, isso aqui, os 3 personagens principais, todos tem defeito. Então eu acho que nessa altura eu comecei a propositalmente e com o objetivo me refugiar em literatura pra escapar do mundo real. Começou aqui. E aí aconteceu uma coisa que foi muito importante pra mim, que é eu descobri o site Estante Virtual. Isso não é publi, claramente não estou sendo paga pra isso. Eu só estou compartilhando, já que Estante Virtual ainda existe. Que é esse site que basicamente junta livros do Brasil inteiro. Então eu consegui achar vários livros que eu queria ler e que eu não achava nos sebos da minha cidade, muito baratos, espalhados pelo Brasil. E não só isso, eu comecei a conseguir achar livros em inglês muito baratos. E foi quando eu comecei a ler livros em inglês, e isso abriu todo um novo mundo pra mim. E dessas levels de livros em inglês, eu acabei com esses 3 aqui em mãos, que foram livros que, novamente, me afetaram profundamente na adolescência, e eu recomendei pra vários dos meus amigos que lessem. Eles não leram. The Night Circus, Darren Morgenstern, eu não sei te dizer sobre o que esse livro é hoje em dia. Eu acho que eu não saberia nem na altura. É sobre um circo que só abre de noite, e eu sei que existem 2 histórias de romance acontecendo ao mesmo tempo, e existe uma competição de magia, e é um circo, e são ilusões, mas também é magia de verdade. E esse livro é um livro de vibes. É um livro atmosférico. É um livro que eu não sabia o que estava acontecendo a maior parte do tempo, mas eu não conseguia parar de ler. E a Erin Morgenstern demorou imenso tempo pra lançar outro livro. Ela lançou alguns anos atrás o segundo livro dela, que eu cheguei a ler, e que eu considero melhor até que The Night Circus, mas se eu for recomendar algum dos livros dela pra alguém, continua sendo esse. Nessas levels de livros em inglês, eu também li The Great Gatsby, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que eu claramente gostei na altura, já que ele tá marcado. E esse é um desses livros de literatura clássica
clássica norte-americana que tem o filme também e que todo mundo sabe mais ou menos da história. É um livro altamente comentado. E a história dele é basicamente uma grande sociedade, a riqueza e a luxúria norte-americana, mas também é uma história de amor. É sobre esse homem que enriqueceu e faz o propósito da vida dele impressionar e conquistar uma mulher que ele um dia amou. E novamente, ele é bonito, ele é trágico, ele é cômico, ele é crítico, ele é satírico e ele é muito curto e carrega muito aqui. E eu não sou uma mulher de clássicos, eu não sou uma pessoa que particularmente defende clássicos, mas esse aqui eu sempre defenderei com unhas e dentes. E por fim, esse aqui eu comprei o livro porque eu queria ver o filme, e eu esperei ler o livro pra ver o filme, e eu não me arrependo de nada. Eu devia ter uns 15 pra 16 anos, talvez, quando eu li ele, e eu me identifiquei tanto com ele, não só por causa da história e por causa dos conflitos, mas porque a S.E. Hinton escreveu esse livro quando ela também era uma adolescente. E eu acho que essa visão tão fatalista, ao mesmo tempo que tão esperançosa de mundo que pra mim esse livro traz, e a importância dos amigos, que eu acho que é muito bem ilustrada aqui, é uma parada que não transpareceria tão bem se a autora fosse adulta, fosse mais velha. E esse livro basicamente conta a história deste grupo de rapazes que são chamados de Greasers, que são basicamente uma ganguezinha, assim, adolescentes delinquentes juvenis de certo modo, mas não realmente, e sobre os conflitos que eles têm uns com os outros, com as pessoas à volta deles e com um outro grupo rival de garotos ricos. E eu lembro de ver o filme no mesmo dia que eu acabei o livro e chorar durante o filme inteiro, porque eu era uma adolescente melodramática. Ainda é um dos meus amorzinhos. E agora as coisas começam a ficar um pouco trágicas. Eu vou tirar tudo de uma vez porque eu preciso dos outros dois daqui a pouco. Então, bora lá. Em 2016 eu entrei na faculdade e a partir daí a quantidade de livros que eu conseguia ler diminuiu muito. E esses aqui foram os livros que eu digo que me fizeram dar adeus ao quanto eu lia antes. Não de um jeito trágico, mas de um jeito a vida aconteceu. Essa é a The Raven Cycle, da Maggie Stiefvater, cujo primeiro livro é The Raven Boys. E lá quando eu entrei na faculdade, uma das amigas que eu fiz, que é até hoje uma das minhas pessoas favoritas no mundo, me recomendou esses livros, falando que eram livros que ela amava muito. Eu comecei as aulas da faculdade no início de março de 2016, se eu não me engano. O último livro dessa série saiu em abril de 2016. Ou seja, eu li esses 3 livros em um mês antes que esse fosse lançado. Eu lembro de ler esse livro em um PDF terrível que eu achei na internet, porque ele ainda demoraria muito pra ser lançado no Brasil e eu só precisava saber o que acontecia. E essa foi a última série de livros que eu li com tanto gosto pelos próximos 2 ou 3 anos. Se tornou uma das minhas favoritas. Eu amo a escrita da Maggie Stiefvater nesses livros. Eu acho super visual e mágico e bonito. Neles a gente acompanha esse grupo de 4 rapazes e uma menina que juntos tentam encontrar um rei perdido. A sinopse básica é essa. Esses 4 garotos estudam nessa escola, que é a Ambiombi, eu acho, e são basicamente riquinhos e cada um tem suas peculiaridades. E essa menina é de uma família de médiums e ela não tem nada na vida e ela se envolve com eles. E existe uma maldição, e existe romances, e existe intrigas, e existe magia e morte. E o que mais você quer de um livro infanto-juvenil de fantasia? A série até hoje se mantém uma das minhas favoritas, mas ela marca também um desses períodos nebulosos da minha vida, onde as coisas começaram a sair do meu controle e eu tive que aprender a ser adulta, e eles foram um refúgio pra mim durante muito tempo. Entre 2016 e 2020, eu li muito pouco por ano, o que é devastador. Eu nunca perdi o gosto pela leitura, mas eu perdi a vontade de ler. Eu não tinha tanto tempo e eu sentia que eu não conseguia me dedicar pra leitura como eu consegui um dia, e por isso eu não tentava, o que era muito triste. E em 2018 eu encontrei isso aqui. A Land Made by Walking, da Sarah Baum, é o livro que eu demorei mais tempo pra ler na vida, sendo que eu estava ativamente lendo ele. Eu acho que demorei uns 6 meses pra ler esse livrinho. E ele se tornou meu novo livro favorito de todos os tempos. Sim, ele tirou o trono da mina que roubava livros. Eu comprei esse livro pela capa, em um sebo, em uma viagem com umas amigas, porque ele era 4 euros e tinha uma raposinha, e a autora era irlandesa, e eu tava numa viagem pela Irlanda, e eu achei que, por que não? E nesse livro a gente vai acompanhar a Frankie, que é uma artista de 20 e poucos anos que tá tendo dificuldade com
a vida. Ela tem um grande mental breakdown e vai viver na casa da falecida avó dela por um tempo e começa um projeto artístico lá fotografando animais mortos que ela achava na floresta em volta da casa. Se parece um pouco mórbido, é porque é. Se parece um pouco triste, é porque é. E eu me identifiquei profundamente com a personagem na altura. Eu falo que não fui eu que achei esse livro, foi esse livro que me achou. Ele é de uma delicadeza gigantesca e eu ainda digo que ele é um dos meus livros favoritos. Embora eu acho que se eu lesse ele hoje em dia, eu não me identificaria tanto com a personagem quanto eu me identifiquei na época. E eu tenho medo também de me identificar. Então a gente não vai cutucar esse ninho de vespa. E esses aqui foram os livros que me desbloquearam. No fim de 2018, eu achei esse post falando sobre uma tríade de livros que envolvia The Raven Boys, envolvia The Foxhole Court, que é uma outra série de livros que eu li na altura e que eu gostava, mas que eu não vou colocar aqui, eu não recomendo pra ninguém, e Six of Crows. E eu nunca tinha ouvido falar de Six of Crows, sim, eu vi embaixo de uma pedra. E eu li os dois livros em, 3 dias também, numa viagem, indo viajar. E eles desbloquearam o amor por leitura e a vontade de ler que eu sinto que tava bloqueada nos últimos 2 anos. Isso não significa que eu conseguia voltar a ler o tanto que eu lia antes e o tanto que eu leio hoje em dia de novo, mas foi com eles que eu voltei a ter vontade. E eu considero essa uma duologia perfeita até hoje. Eu cheguei a começar a reler Six of Crows no ano passado, eu cheguei na metade, mas aí outras coisas tomaram minha prioridade e eu tava adorando ainda assim. Eu acho que se eu reler hoje em dia eu vou gostar tanto quando eu li a primeira vez, o quê? 6 anos atrás? 2018 foi há 6 anos atrás. Chocada. E foram esses livros que me fizeram começar a buscar séries de livros novamente, que foram coisas que eu sempre gostei. E livros talvez um pouco menos cerebrais e um pouco menos filosóficos e difíceis de ler. E às vezes ler YA, e ler fantasia, e ler ficção científica, e ler coisas que eu sei que me trazem prazer. Porque leitura pra mim nunca foi um dever, foi sempre um prazer. E nos anos anteriores, por causa da faculdade, eu transformei em um dever, e isso aqui desbloqueou o prazer de novo. Apesar disso, eu demorei uns anos pra retomar o ritmo de leitura que eu tinha e que eu tenho hoje em dia. E esse ritmo voltou em 2021. 2021 foi o pior ano da minha vida e eu comecei a me refugiar muito em leitura pra escapar da realidade. Mais do que isso, a gente ainda tava na pandemia, ainda tava preso em casa, tudo tava muito remoto e eu me encontrei completamente sem grandes planos, sem grandes objetivos, sem grandes motivações, então eu passava dias lendo. E foi nessas que eu descobri Normal People, da Sally Rooney, que eu não tenho a cópia física ainda, eu corrigirei esse problema. Que eu sei que eu acabei de dizer que eu descobri que ler devia ser prazeroso. Normal People não é prazeroso, Normal People dói, Normal People é triste. Eu fui ler Normal People depois de ver a série, eu sabia o que acontecia, eu sofri a série, eu sofri o livro e eu fui rever a série pra sofrer de novo, porque não basta eu sofrer uma vez. Normal People conta basicamente a história de um casal, que é um casal durante muitos anos, nos altos e baixos, nas idas e vindas, no amor e na amizade, e na profunda falta de comunicação e falta de inteligência emocional, ou excesso de inteligência emocional às vezes. E esse é desses livros que hoje em dia me traz muita conexão. Sempre que eu tô falando com alguém que gosta de ler, a pessoa já leu esse livro e a gente se conecta com os assuntos dele de alguma maneira. É um livro muito curto, é um livro muito gostoso de ler, apesar de ser devastador. E eu amo ele do fundo do meu coraçãozinho. E tendo retomado o meu ritmo de leitura em 2021, 2022 e 2023, eu voltei a ler como eu lia quando eu era criança, lendo cerca de 50, 60 livros por ano. Eu sei que não é muito pra muitos influencers de leitura e pra muitos leitores por aí. Pra mim é muito. É o que meu tempo permite e eu faço um esforço consciente pra ter tempo de ler, porque eu sei que ler é uma coisa que me dá prazer. E nesses 3 últimos anos, embora eu tenha lido muita coisa que eu gostei, foi outra duologia que ganhou o meu coração. Eu li ano passado e são os meus atuais livros favoritos de todos os tempos. Outro favorito destronado, que é a duologia do Monk and Robot, da Becky Chambers. O primeiro sendo A Song for the Wild Build e o segundo sendo A Prayer for the Cronchai. Eu acho que esses livros não foram lançados no Brasil ainda, eu vou corrigir aqui com os nomes em português se já tiverem sido. E esses livros seguem um monge e um robô, enquanto eles filosofam sobre a vida. É uma ficção científica de conforto, onde a gente ainda tá no mundo que a gente conhece, mas muitos anos no futuro, onde o sistema é completamente outro. Mas ao contrário do que é a norma, em vez de uma distopia, esse é uma utopia. Se existe um universo literário, e eu digo isso com a boca cheia e com toda a certeza do mundo, em que eu gostaria de viver, é esse. Eu nunca me apaixonei tanto por um mundo quanto eu me apaixonei por esse, ainda mais porque ele é tão próximo da nossa realidade. E eu só não tenho a cópia física deles ainda, porque eles são muito caros, e eu quero muito ter a capa dura deles.
Porque hoje eu não sou mais de comprar tanto livro físico quanto eu comprava nessa época. Então existe um propósito e todo livro físico que eu tenho, existe um objetivo pra eu tê-lo, e esse tem um objetivo, então eu não tomei a coragem ainda de adquiri-los, pois são caros, mas o meu aniversário tá chegando. Então, e é uma duologia que eu recomendo pra todo mundo. Eu não sei se a Becky Chambers vai escrever mais livros nesse universo, porque não é nem necessário que você leia os dois. O primeiro é uma história completa, o segundo é uma história completa. Elas seguem em ordem cronológica, mas podem ser lidas separadamente, e não exigem uma continuação, mas dá pra ter, sabe? E eu acho que são livros que ilustram muito bem quem eu sou hoje em dia. E não só isso, eu acho que são livros que, em conjunto com esses dois, ilustram bem tanto o meu crescimento quanto a minha constância enquanto leitora e enquanto pessoa. Todos esses livros têm um teor filosófico muito grande e me fizeram refletir sobre o momento que eu tô vivendo e sobre o que é importante pra mim naquele momento. Então eu sou extremamente grata por eles. Aqui um dia estarei abraçando a outra duologia. E estamos por aqui na jornada até o momento. Eu acho que esse é um dos vídeos que vai ser especialmente divertido de ver daqui muitos anos, quando eu vou ter outra pancada de novos livros favoritos. E eu espero que nesses muitos anos pra frente eu não passe por momentos onde eu me afaste da leitura tanto quanto eu me afastei por aquele períodozinho ali da universidade, e que eu continue tendo novos livros favoritos de todos os tempos pra detronar os que vieram antes deles e pra continuar conseguindo enxergar o mundo através das histórias que eu vou absorvendo. Eu acabei de ver o quanto minha estante fica triste sem eles ali. Ainda bem que eles existem. Enfim, sintam-se sempre livres pra me recomendar livros, especialmente se for o teu livro favorito. Fico muito curiosa pra saber o que os outros tomam pro coração e levam pra vida. E me conta também se você leu algum desses, se algum desses te marcou como me marcou, ou se você acha ridículo eu ter um desses como favorito. Eu entendo, gosto é gosto. Obrigada por ter visto até aqui, aquelas coisas de youtuber. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação quando eu posto algo novo. Deixe um comentário, me ache nas outras redes sociais, etc, etc, etc. E eu vejo vocês no próximo vídeo.